Quero agradecer a todos pela presença nessa tarde, né? Agradecer também ao nosso convidado, o nosso irmão Aguinaldo Paviani, que rapidamente nos atendeu, né? E vem aqui, né, trazer para nós uma palavra que tenho certeza que muito de nós encontraremos paz, às vezes alguma resposta para as nossas perguntas. Então, vamos agradecer a Deus a esta oportunidade. Antes de começarmos, pediria a todos, por gentileza, que levasse seu pensamento até o nosso Mestre Jesus, nosso amigo de todos os momentos, imaginando esse nosso Mestre com os seus braços abertos e de suas mãos caindo luz, iluminando este ambiente. E que possamos, Senhor, cada um de nós que aqui chegamos, absorvermos não só as palavras, mas também os pensamentos positivos dos nossos benfeitores, amigos, que tanto nos inspiram, que tanto nos iluminam. Senhor Jesus, que a sua paz, a sua luz permaneça conosco, não só no dia de hoje, mas todos os dias, iluminando também nesta tarde o nosso irmão, para que ele, Senhor, junto dos seus amigos, mentores espirituais, seja amparado e nos ilumine em todos os momentos. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigado. E o nosso irmão Aguinaldo Paviani, né, antes de apresentar o nosso irmão, ele é do Centro Espírita do Caminho de Damasco, né, há 85 anos, né, trazendo luz à cidade de Votuporanga, né, num trabalho do centro, junto, né, do mentor espiritual, Dr. Klaus, que aqueles que o acompanham, vem aqui trazer para nós uma palavra amiga. Obrigado. Queridos amigos, queridos irmãos, que o amigo Jesus nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Depois de muitos anos, praticamente depois de quase 18 anos, a gente retorna à cidade de Araras para proferir uma palestra. Que Jesus nos fortaleça e que o tema possa ajudar-nos nas nossas lutas diárias. Sempre que nós começamos uma palestra, nós desejamos alguma coisa ao público. Desejamos paz, desejamos alegria, desejamos felicidade. Eu, particularmente, vou desejar duas coisas que eu acho muito importantes na nossa vida, para que a gente saia desta encarnação vitoriosos. A primeira delas, eu desejo resiliência, a capacidade que deveremos ter de lidar com os nossos problemas antes mesmo deles acontecerem. A resiliência é quando você tem a presença de espírito e resolve a questão antes que a questão se torne mais difícil. Exemplo, um dia desses, um advogado de Araras, desta cidade, estava trafegando por uma rodovia quando foi parado na blitz. O policial pediu que ele abrisse o porta-malas do carro. E quando ele abriu o porta-malas, lá havia um tatu. E o policial disse: "O senhor está preso." "Mas o senhor está preso? O que é isso?" "Um tatu é um animal silvestre. O senhor, como advogado, deveria saber. Não se pode manter em cativeiro, transportar, muito menos matar um animal silvestre. O senhor está preso em flagrante." E o advogado disse: "Não, senhor policial, o senhor não está entendendo. Esse tatu, ele é de estimação. Eu crio esse tatu na minha casa há mais de 10 anos. Por o senhor ter uma ideia, ele está tão afeiçoado à família que ele sai para passear, a gente o chama pelo nome e ele volta."
E o policial disse: o senhor não espera que eu acredite nisso, não é? Não, mas eu posso provar. Pegou o tatu, tirou do porta-malas e colocou na rodovia, ali no acostamento. Quando ele colocou o tatu no acostamento, o tatu saiu correndo para o meio do mato. E o policial então disse: vamos lá, chame o tatu para ele voltar. E o advogado disse: que tatu? Sem tatu não tem crime, sem crime não tem flagrante. Isso é resiliência. E uma outra coisa que eu desejo é uma das virtudes mais importantes que nós deveremos desenvolver para que a nossa encarnação dê certo. Chama-se aceitação. Na linguagem de Jesus, resignação. A convicção de que tudo o que nos acontece é um aprendizado. Tudo o que nos acontece é para o nosso crescimento. Embora possa parecer injusto, embora possa parecer mais difícil do que nós podemos suportar, tudo o que nos acontece é para a nossa felicidade. Embora não saibamos muitas vezes compreender esta situação na hora que ela está acontecendo. Exemplo, havia um advogado, outro advogado, também de Araras. Que coisa, né? Como Araras tem advogado, não é? Um advogado de Araras que se apaixonou por um apartamento em Arles, na França. Era um apartamento que ele viu e ficou encantado. E ele decidiu que teria aquele apartamento. E ele ofereceu à dona do apartamento, uma viúva, $500 por mês para que ela deixasse o apartamento para ele no seu testamento. Agora observemos, $500 em 1965, que foi quando isso aconteceu, era muito dinheiro. $500 em 1965 era muito dinheiro. Mas por que então que ele ofereceu essa quantia mensal até ela morrer? Porque a dona do apartamento já tinha 90 anos. E convenhamos, com 90 anos, quanto mais a pessoa pode viver? Muito pouco, não é verdade? E ela fechou o negócio com ele. Fecharam o negócio. Em 1995, 30 anos depois, ele morreu. Com 75 anos. Sem morar no apartamento. Nessa época, ele já havia pago $175 mil no apartamento. Os filhos herdaram a dívida. E a dona do apartamento veio morrer com 122 anos de idade. E ele nunca chegou a morar no apartamento. A história é verídica. Ela foi contada na antiga revista People. E essa história quer dizer o quê? Que a vida é assim. Boa parte do que você programou para a sua vida e boa parte dos sonhos que você sonhou não vão se tornar realidade. Mas por quê? Porque estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos até o pescoço, enroscados com os erros do passado e agora temos que lidar com isso. Vou dar um outro exemplo. Nós estamos lançando hoje um dos livros, é o livro Novos Hábitos, de José de Moraes, que nós estamos usando para o seminário. E uma das principais perguntas que a gente faz, e eu acredito que todo mundo já fez essa pergunta algum dia, por que é tão trabalhoso adquirir novos hábitos? Vocês já notaram? É impressionante como os velhos hábitos, aqueles nocivos que fazem mal para a nossa vida, nós os mantemos todos os dias. Novos hábitos é muito difícil. Vou explicar. Falta-nos bagagem, falta-nos experiência no bem, falta-nos experiência no amor. Porque quando nós falamos dos grandes espíritos que passaram pela Terra, eles não se tornaram grandes espíritos naquela encarnação. Então, mais ou menos assim, peguemos um Chico Xavier. Então você tem o espírito de Chico, antes de ser Chico. Ele teve uma encarnação maravilhosa,
outra fantástica, outra excelente, reencarnou como Chico. Aí você pega uma Madre Teresa de Calcutá, teve uma encarnação boa, outra maravilhosa, outra sensacional, outra excelente, reencarnou como Madre Teresa de Calcutá. Aí você pega a gente, teve uma encarnação ruim, uma péssima, uma horrível, outra desastrosa, reencarnou em Araras para ser espírito. Entendeu? Entendeu? Então, assim, os novos hábitos para nós são novos mesmo. Nós ainda não temos esta bagagem. Então, tudo torna-se mais difícil. Muito bem. Feito esta introdução, vou lhes contar uma história para podermos dar início, agora sim, de verdade, ao nosso seminário. Porque até aqui não conta, não é? Até aqui não conta. Porque, assim, quem aqui tem mais de 40? Erga a mão. É quase uma palestra para a terceira idade. Mas, ó, tem um lado bom, né? Porque, assim, quem tem mais de 40 vem de uma geração vitoriosa, né? Essa meninada que reclama da vida não sabe o que é problema. Nós somos de uma geração, a gente enfrentou o biotônico Fontoura, quase morremos, nós tomamos emulsão Scott. Quem já tomou isso? Gente, aquele óleo de bacalhau não descia, gente... nós enfrentamos a loira do banheiro. Lembra da loira do banheiro? A gente estudava à noite, queria ir no banheiro, tinha medo. Por quê? Porque falava que tinha uma loira no banheiro, a gente não tinha no banheiro. Hoje em dia, não é, os psicólogos dizem assim, olha, os pais não podem traumatizar as crianças. Na nossa época, a gente fazia arte, o pai e a mãe diziam, o homem do saco vai te levar, o homem do saco vai passar. Aí tem gente que diz assim, não, mas aqui naquela época não tinha muitos problemas que nós temos hoje. Por exemplo, hoje a gente tem fake news. Nós tínhamos. Quem já não passou por isso da mãe dizer assim, pode entrar, se você entrar eu não vou te bater. Maior fake news, não era assim? Não era assim? Eles diziam assim, Drone é uma invenção atual. Mentira, na minha época tinha. E era drone em forma de chinela havaiana, que a mãe jogava assim, acertasse na cara, na barriga. Então, assim, tem uma vantagem de vocês serem idosos que estão perto da desencarnação. Vocês são uma encarnação, uma geração vitoriosa. Muito bem, vamos falar de emoções. Vamos falar de sentimentos. Nós estamos usando, como eu disse, o livro Novos Hábitos e um romance que nós escrevemos intitulado Vida, Seu Maior Patrimônio. Emoções, sentimentos. Eu sou psicoterapeuta, psicanalista e hipnólogo profissionalmente. Então, eu trabalho na área da saúde mental. E eu posso dizer para vocês, por experiência, o quanto nós estamos vivendo num mundo adoecido. As pessoas, sob o ponto de vista psicológico, estão adoecidas. Se multiplicam todos os dias os casos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, fora as outras doenças da mente que os psiquiatras estão catalogando como novas. Então, nós vivemos um momento muito delicado sobre o ponto de vista emocional. Então, nada mais importante do que abordarmos um tema como este. Aliás, mandei fazer a camisa para a palestra. Ninguém elogiou, deixa eu mesmo elogiar, não é? Ninguém falou nada. Falei assim, muito obrigado, muito obrigado. Um pouco tarde demais, mas tudo bem. Falei, não, eu vou arrasar. Mandei fazer a camisa com o título da palestra. Ninguém falou nada, fiquei esperando. Muito obrigado pela sua opinião tardia. Como andam as suas emoções? Então, nós vamos fazer uma abordagem nessa primeira parte do nosso seminário um pouco diferente, para que vocês possam participar comigo do seminário e ficar uma apresentação mais agradável. Para isto,
Eu lembro de uma história muito singela de um rabino, um professor que era rabino, e vocês devem saber que quase todo rabino tem a barba comprida, né? É tradição entre os rabinos a barba longa. E um dia o aluno chegou para o professor e disse: professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não, pode fazer. Ah, mas o senhor vai ficar bravo comigo? Não, não vou, pode perguntar. Ah, não, professor, o senhor vai achar ruim. Não vou, menino, eu sou professor, eu estou aqui para responder pergunta. O que é que você quer saber? Pode perguntar. Bom, então eu vou perguntar. Pergunte. Ô, professor, o que o senhor faz com a sua barba quando o senhor vai dormir? O senhor joga de lado, o senhor deixa em cima da barriga, mas não faz cócega. O que o senhor faz com a sua barba? O professor deu uma gargalhada. E disse: ô, menino, eu não sei responder essa pergunta, não. Porque quando eu vou dormir, eu durmo. Eu não fico preocupado com a barba. Que pergunta mais sem pé, sem cabeça? E saiu dando risada. 2 dias depois, o professor procurou um menino, bravo. Esse menino, você vai ficar 2 dias de castigo. O que eu fiz, professor? Por que você foi fazer aquela pergunta para mim? Já faz 2 noites que eu não durmo, que agora eu deito, eu não sei o que eu faço com a minha barba, se eu ponho para cá. Qual é a moral da história? A moral da história é 2. Primeiro, um problema só é problema quando você o considera um problema. E a segunda moral da história: perguntar é fundamental. Precisamos perguntar. Elaborar perguntas é fundamental para o aprendizado. Não só perguntas para os outros, para que possamos aprender. Isso chama-se conhecimento. Mas principalmente perguntas para nós mesmos. Isso chama-se autoconhecimento. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu tenho reagido desta forma? Por que esses pensamentos têm me passado na cabeça? Um dia eu perguntei assim para uma cliente: olha como é delicada, difícil o processo de autoconhecimento. Eu disse assim a ela: quando você sentiu raiva, o que é que você sentiu? Ela me olhou, um tanto que indignada, e disse: ora, Aguinaldo, quando eu senti raiva, eu senti raiva. Não tem jeito de ser diferente. Eu digo: tem. Porque às vezes a raiva é um sentimento secundário. Eu posso sentir inveja de alguém e a partir da inveja que eu estou sentindo, sentir raiva. Então a raiva não é o problema é a inveja. Porque nós temos sentimentos que camuflam outros sentimentos. Quando você diz assim: não fui com a cara de fulano, não gostei dele, foi antipatia à primeira vista, talvez você viu nele algo que você gostou, e como você não tem, você usa isto como um protesto para se afastar da pessoa. Olha que coisa interessante. Então, o processo de autoconhecimento é extremamente difícil, e nós precisamos entender que sem autoconhecimento não existe reforma íntima. Porque uma das coisas que nós mais ouvimos dentro do centro espírita é a necessidade da reforma íntima. Agora vamos fazer uma comparação. Como é que você reforma a sua casa? A sua casa está precisando reformar. O que você combina com o pedreiro? Você diz assim a ele: ó, o senhor vê aí o que precisa fazer, o senhor faz. É assim que você combina? Não. Você primeiro vai averiguar o que a sua casa precisa ser reformada. E você vai dizer para o pedreiro: olha, aqui na cozinha, o senhor só joga uma mão de tinta. Aqui, nesse quarto, o senhor pode quebrar tudo para rebocar de novo. Aqui nesse outro quarto, o senhor só troca o piso. Então, eu identifico onde estão os problemas para depois reformar a casa. Reforma íntima é a mesma coisa. Eu preciso saber o que é preciso reformar em mim. Eu preciso saber quais são as minhas piores mazelas, quais são os meus piores defeitos, para que a partir daí eu possa corrigi-los. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são os meus problemas reais, se eu não sei nem o que eu sinto e por que eu sinto, como é que eu vou corrigir aquilo que eu não conheço? Então, o autoconhecimento vem primeiro do que a reforma íntima. E a partir de agora, então, eu vou incluir vocês na palestra. Eu trouxe aqui, anotado, algumas perguntas sobre sentimentos, sobre emoções, sobre a vida diária.
E eu vou fazer a pergunta para vocês. E vocês vão me responder. Eu geralmente começo da última fileira. Depois eu pergunto para quem está de pé. E depois eu venho para coral. Eu gosto muito de perguntar para o coral. Onde tem coral, eu adoro o coral para fazer pergunta. Podemos começar? Podemos? Eu vou dizer uma coisa muito séria. Quem no intervalo foi embora do seminário corre o risco de desencarnar até na segunda-feira. Certo? Então, assim, quem está pensando, eu vou ficar só até no intervalo e vou embora depois. Você corre um sério risco de desencarnar até a segunda-feira. Ah, não, mas eu vou comprar um livro. Não, então pode ir. Você comprar o livro, primeiro aí você escapa. Eu estou brincando, isso é brincadeira. Não vou perguntar para vocês especificamente, não. São perguntas para a gente pensar, ok? Ninguém precisa responder em voz alta. É só para a gente refletir. Como o tema são as emoções, para a gente pensar. Tudo bem? Vamos lá? Vou começar então pela primeira pergunta. Não precisa responder em voz alta, que a gente também não quer comprometer ninguém, tá certo? Tá? Freud, antes de eu perguntar. Freud era um homem à frente do seu tempo. Talvez a maior descoberta que Freud fez, talvez a grande contribuição que Freud deu à humanidade tenha sido a descoberta do inconsciente. Quando ele dividiu a estrutura psíquica em consciente, subconsciente e inconsciente. E o que isto quer dizer? E é bom que se diga isto antes de eu começar as perguntas. Há uma série de dificuldades, de problemas que nós temos que estão a nível inconsciente. Situações que aconteceram na nossa vida, traumas que nós vivemos durante a existência, particularmente no período da infância, que nós esquecemos, mas aquilo foi para o nosso porão, o inconsciente, e reflete na nossa vida cotidiana. Aguinaldo, eu não entendi, você poderia dar um exemplo? Muitos. Eu tenho uma cliente, que ela é uma jovem muito bonita, alta, 1,80 m, um corpo padrão de modelo, uma moça linda. Ela se acha tão feia que ela nem tem espelho dentro de casa. Ela se nega a olhar no espelho. Porque você diz assim, ela, mas você é linda. Ela diz, eu sou horrorosa, eu sou horrível. Quando ela tinha 11 anos, ela já tinha a altura de 1,80 m. E na escola, quais eram os apelidos? Girafa, vara de pescar, né? Tripa de fazer linguiça, não é? E aquilo foi sendo arquivado no inconsciente. Embora hoje ela seja uma mulher bonita, ela não consegue se ver assim, pelo trauma que está registrado no seu inconsciente. Agora, vocês imaginam, para uma mulher, como é difícil lidar com a sexualidade, caso ela tenha sido abusada sexualmente na sua infância. Eu tratei uma cliente que ela tinha 25 anos, sem nunca ter tido uma relação sexual, sem nunca ter tido um namorado, porque os pais cometeram o absurdo de deixar a menina dormir no mesmo quarto até os 12 anos. E ela, então, não só via, como ouvia os pais tendo relação sexual. E ela adquiriu uma espécie de repúdio, de nojo do sexo, porque toda vez que ela pensava em sexo, ela lembrava dos pais. E nós fizemos um trabalho difícil, profundo com ela. Inclusive, eu tive uma experiência muito interessante, porque eu disse assim a ela, olha, eu quero lhe ajudar, mas se eu fosse você, procurava um outro terapeuta, quem sabe uma mulher, porque você é jovem, 25 anos, eu sou terapeuta, mas você é uma mulher, eu sou um homem. Talvez você fique constrangida, porque eu vou ter que fazer uma abordagem falando de sexo, dos prazeres do sexo, para que ela pudesse dissociar os pais tendo relação sexual do sexo. E ela me disse, Aguinaldo, com você eu vou ficar um pouco constrangida, mas eu quero que seja você. Eu disse, tá bem, vamos lá.
E então fizemos um trabalho e depois de 6 meses ela conseguiu vencer essa etapa e até me colocou numa situação assim constrangedora, porque, né, nós fomos ajudando, fomos acompanhando, né, dando aquele apoio, uma menina muito boa, muito gente fina, e eu estava um dia jantando em casa e ela me mandou um áudio, né, e eu abri, que eu estou jantando, abri, e ela estava feliz: Aguinaldo, eu transei, obrigado. Eu digo: minha filha, abaixei o volume, assim você me compromete, mas né, na alegria daquele momento, ela estava muito feliz. Então, quando nós falamos de emoções, nós precisamos lembrar destas coisas. Quando Rubem Alves, o poeta Rubem Alves, ele diz que nós não vemos o que nós vemos, nós vemos o que nós somos. E o que é que nós somos? Nós somos o resultado de 3 coisas, que nós vamos expor no decorrer do nosso seminário. Nós somos o resultado do nosso livre-arbítrio, que eu vou explicar depois. Nós somos o resultado da nossa infância, dos traumas que nós trazemos, que a psicanálise trata com maestria, e mais, nós somos o resultado do que trazemos da encarnação passada. Porque no Espiritismo, por exemplo, quando se refere ao perispírito, nós somos informados que o perispírito representa uma sigla, MOB, M-O-B, modelador, organizador, biológico. Ou seja, eu quero um bolo em forma de coração. O que é que eu faço? Eu pego uma forma em forma de coração. E eu tenho um bolo em forma de coração. O perispírito é a forma do corpo físico. Porque quando o espírito vai reencarnar, o espírito imprime no corpo físico todas as lesões que acompanham o perispírito, segundo as encarnações passadas. Eu tratava uma mulher uma vez, uma jovem senhora, e ela tinha 2 doenças muito difíceis de lidar. Ela tinha fibromialgia e artrite reumatoide, no grau superlativo. Então ela sentia dores do fio de cabelo ao dedão do pé, 24 horas por dia. Nem morfina tirava a dor dela. E um dia ela chegou na clínica desesperada, ela disse assim: Aguinaldo, eu sou espírita, mas eu não aguento mais, eu vou me matar. Eu não aguento mais, eu vou cometer suicídio. É muita dor. E eu disse assim a ela: de novo? Ela disse: como? E aí então eu disse a ela: você sabe por que você tem tantas dores? Porque na sua última existência física, você se jogou de um penhasco. Você se matou atirando-se lá de cima. Claro, o seu corpo se arrebentou e você provocou várias lesões no seu perispírito por conta desse tipo de suicídio. Quando você foi reencarnar, o perispírito imprimiu no corpo as lesões do suicídio. Se você se matar de novo, pronto, você cria um outro problema. Só para quem está pensando em se matar, né? Nós temos hoje no mundo um suicídio a cada 45 segundos. No Brasil, nós temos um suicídio a cada 45 minutos. O espírito que se mata, que tira a vida física, ele atrasa a sua evolução em pelo menos 500 anos. Ele vai demorar 500 anos para retomar a sua evolução do ponto que parou. Porque, veja, alguém vai dizer assim: não é muito tempo, não. A pessoa que se mata, e tem gente que diz assim: o maior defeito de um suicida é a covardia. Não é. Não é. A maior dificuldade de quem se mata é o egoísmo. Porque ela é incapaz de pensar na dor que ela vai causar nas pessoas que a amam. Ela só pensa na sua dor. Então, olha só como é complicado. Se eu cometo suicídio, vamos imaginar essa cena. Eu também sou responsável pela minha filha, que sem a presença do pai, foi para a depressão e morreu com depressão. Indiretamente eu contribuí para a depressão dela. O meu filho, sem a presença do pai, foi para o mundo das drogas e hoje é alguém viciado em drogas. Eu sou responsável indiretamente pelo caminho que o meu filho tomou. A minha esposa, sem a presença do marido, vive uma vida miserável, financeiramente quase passa fome. Eu sou responsável por isso. E aí, como o perispírito está
lesionado com suicídio, modelador, organizador, biológico, eu terei que dar conta na próxima encarnação desse processo. Gente, a lei de Deus é tão perfeita que eu atendi um jovem uma vez e nós aplicamos passe nele durante muitos anos. Ele era um jovem, vou contar rapidamente. Aos 20 anos de idade, ele sofreu um acidente de carro. Teve um traumatismo craniano e fraturou a coluna na cervical, aqui perto do pescoço. E o médico chamou a família e disse, olha, não vai sobreviver. Está na UTI, está em coma e vocês já podem preparar porque não vai sobreviver. Ele ficou 3 meses em coma, saiu do coma, ficou mais 4 meses internado, saiu do hospital e voltou para casa, com 20 anos. Hoje ele ainda é vivo, deve ter os seus 34, 35 anos. Voltou para casa como? Num estado vegetativo. Do pescoço para baixo, ele não mexe nada, não é? Usa fraldas, ele tem um catéter, uma sonda, a mãe bate a comida no liquidificador, porque ele não engole, não consegue engolir líquido. E isso desde os 20 anos, ele já está com 35, em cima de uma cama. Não, é irreversível o quadro, irreversível. E um dia, aplicando o passe nele, eu perguntei aos espíritos, eu na minha falta de fé, fiz uma crítica mental. Eu pensei assim, ele não morreu, mas para viver desse jeito, preferia que tivesse morrido. Porque, francamente, viver uma vida dessa, o benfeitor espiritual disse assim, você não sabe o que está dizendo. Porque quando ele estava em coma no hospital, ele iria desencarnar. A programação era para ele desencarnar. E quando ele estava em coma, o espírito saiu do corpo, desdobrou do corpo. E o anjo da guarda dele informou, olha, você vai desencarnar. Ele disse, e desencarnando assim eu vou pagar meus débitos? Não, você vai pagar só um pouco, porque você deve muito. E não tem jeito de eu ficar e pagar mais rápido esses débitos? O benfeitor disse, tem. Então eu quero ficar, eu posso escolher ficar? Se você ficar vai ser assim. E mostrou o quadro para ele. E se eu ficar desse jeito, eu pago tudo? Paga, então eu quero ficar. E ele escolheu ficar nessa situação. Agora vem o mais interessante, agora que vem um bom da história. E aí eu perguntei assim para o benfeitor, e por que ele está vivendo essa experiência? E o benfeitor disse assim, uma experiência muito sofrida, porque a mãe dele, uma senhora deste tamanho, pesando 50 quilos, pobre, que dá banho nele sozinha até hoje. Porque tem dinheiro para pagar a cuidadora só à noite, de dia não tem condição, não dá para pagar 2 cuidadoras. Então é a própria mãe que cuida dele. E eles disseram assim, ele fazia parte na encarnação passada de um bando de assaltantes. E o trabalho dele no bando era eliminar a vítima. Então eles iam, assaltavam, e ele era encarregado de ficar para trás e matar a vítima para não serem reconhecidos. E ele sempre matava do mesmo jeito. Ele amarrava os pés da pessoa na sela do seu cavalo e saía a toda velocidade. Então, olha a lei de ação e reação. Ele sofreu um acidente, fraturou a coluna e ficou vegetativo. Então, ele saía a toda velocidade com o cavalo, o corpo das pessoas ia bater no chão, ia fraturando o braço, a perna, traumatismo craniano até morrer. E eu disse, nossa, mas escuta, e a mãe que sofre com ele? A mãe era o mentor intelectual do bando, era o chefe. Ele veio para pagar o crime e ela veio para cuidar dele, porque ela foi o mentor intelectual e induziu ele o crime. Essa é a perfeição das leis de Deus. Isso é perfeito, isso é perfeito. Vamos às perguntas. Eu vou contar uma história a vocês, Márcia vai me permitir. Márcia, quem não conhece a Márcia, é o centro que nós vamos falar amanhã. Essa jovem senhora que está ali no fundo. Eu estou pedindo licença a Márcia, porque essa história, que eu vou contar rapidamente, não faz parte da palestra de hoje. Faz parte da palestra de amanhã. Então ela vai ouvir de novo. Isso eu estou pedindo desculpa a ela por causa disso. Claro que eu tomei o cuidado de não repetir as histórias. Amanhã eu faço uma palestra no Centro Espírita Maria de Nazaré, não é? Com outro tema. Lá nós vamos falar sobre o tema, o que nós não sabemos sobre o mundo espiritual, né? E claro que eu não vou repetir histórias que eu estou contando aqui, com exceção dessa. Como a gente precisa aprender? Eu tenho 2 cachorras de raça, vira-lata.
que estão comigo há 14 anos. E eu costumo dizer que elas são campeãs na luta contra o câncer, porque as duas juntas já fizeram 8 cirurgias contra o câncer. E a gente vem nessa luta, elas adquirem câncer, faz a cirurgia, aí a outra adquire câncer, faz a cirurgia, uma chama-se Mel e a outra chama-se Princesa. No começo deste ano, em fevereiro, a Princesa novamente teve um câncer. Janeiro, no pescoço. Contratamos o veterinário, ele fez um procedimento cirúrgico. Em menos de 2 meses o câncer voltou, no rosto. E eu disse, doutor, vamos tentar de novo. O veterinário disse, Aguinaldo, eu acho melhor não. Porque é um melanoma extremamente agressivo. Tanto é que nós acabamos de fazer a cirurgia e ele já voltou. Nós não vamos conseguir. Eu acho que você tem que aceitar o fato de que a sua cachorra vai partir. Eu disse, não, mas eu não quero aceitar o fato que ela vai partir. Vamos tentar. Eu disse, então tá, você quer tentar? Vamos tentar. E aí em abril, nós marcamos a nova cirurgia da Princesa. Ela já tinha feito 4, iríamos para a 5ª. E aí, na semana, eu viajaria com a minha esposa para Ilhéus, para participar de um evento lá. E marcamos a cirurgia para segunda-feira. E eu estou acostumado com a Princesa, ela é uma cachorra forte. Ela opera de manhã, à tarde ela vai embora, como se nada tivesse acontecido. Forte. Marcamos a cirurgia de manhã. Quando eu liguei para o veterinário, umas 3 horas da tarde, doutor, eu posso buscar a cachorra? Ele disse, Aguinaldo, eu presumo que não. A sua cachorra não está muito bem. Nós abrimos e vimos que o câncer já atingiu a coluna. Nós tiramos o câncer, mas conseguimos tirar apenas 50%. Ela vai ficar internada e eu não sei se ela vai sobreviver. Tá. Na terça-feira ela piorou. Na quarta eu levei a outra cachorra, a Mel, que é a irmã gêmea, para doar sangue para ela, porque ela perdeu muito sangue. Na quinta-feira eu disse, doutor, eu preciso viajar, amanhã eu viajo. Essa cachorra vai continuar internada? Até porque eu já não tinha mais dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, isso aconteceu em abril. Eu fiquei devendo no cartão até 2032 para pagar a cirurgia, os remédios, a internação, porque hoje em dia isso é caro, né? Muito caro. Ele disse, Aguinaldo, eu vou liberá-la, mas ela não está bem. E como eu e minha esposa ia viajar, eu tenho 4 filhos. Uma delas é a Aline, né? A Aline é a mais velha. Eu tenho a Aline, de 28, né, Aline? 30 já? Nossa, você tá velha, Aline, 30, né? Aí eu tenho a Miriam, que é a do meio, e tenho filhos gêmeos, de 20 anos, o Dudu e o Guigui. Né? 2 casamentos, um de cada vez, é lógico, não é? E 4 netos. E então eu deixei a cachorra nos cuidados do Luiz Eduardo, do Dudu, meu filho. E foi uma viagem muito tensa, porque eu viajei, ele ia me mandando mensagem, pai, ela piorou, o que eu faço? Liga para o veterinário, pai, ela não está comendo, o que eu faço? Dá tal remédio, pai, tá. E eu fazendo todo o evento lá em Ilhéus e tal. Aí, no domingo de manhã, ele me mandou uma mensagem, dizendo, pai, olha, ela piorou muito, eu não sei o que fazer. Eu falei assim, Dudu, aguenta aí, que o evento termina 1h da tarde, eu vou pegar um avião para Belo Horizonte, vou fazer conexão lá, 1h da manhã eu chego em casa. Aí eu assumo o cuidado, aí eu vou cuidar dela. Segura aí para mim. Tá bom, pai. Terminou o evento, nós embarcamos. Quando o avião pousou, eram umas 7 horas da noite, em Belo Horizonte, que deu sinal de internet, ele me mandou uma mensagem. Pai, ela morreu. Ela não aguentou esperar você chegar. O que eu faço? Aí eu pedi para a Aline ajudar, o esposo dela. Nós estamos ampliando o centro, né? Nós estamos lá, o Caminho de Damasco está ampliando, construindo, tem um terreno. Eu só enterro ela lá. Não adianta esperar eu chegar, ela já morreu, paciência, enterra ela lá. E assim foi feito. E aquilo me deixou muito magoado, muito triste. Não por ela ter morrido, porque a morte é lei da vida. Se você viver muito, você vai perder todas as pessoas que você ama. Se você for uma pessoa que vai morrer por idade, você vai assistir a morte dos seus avós, você vai assistir a morte dos seus tios, você vai assistir a morte dos seus pais, por mais que doa. A morte é lei da vida. Então eu não fiquei magoado por isso. Eu fiquei magoado
porque depois de 14 anos, na hora da partida dela, eu não estava lá para me despedir. Na hora do último suspiro, eu não estava lá. E aquilo me deixou muito triste. Uma semana depois, pelo fenômeno do sono, eu saí do corpo em desdobramento, em espírito, fui até o terreno onde ela está enterrada. Lá estava o meu pai, já desencarnado, com ela no colo, e ele me disse assim: ela não quer partir sem se despedir de você. Ela ainda estava toda ferida do câncer, toda machucada. Aí ela desceu do colo dele, pulou no meu colo, abanou o rabo, latiu. E aí eu disse a ela: agora você pode ir. Agora eu vim me despedir de você. Aí eu vi o princípio inteligente, usando a referência de Kardec, o espírito dela deixar o corpo, e aí ela já saiu saudável, sem câncer, pulou no colo do meu pai e partiu para o plano espiritual. A doutrina espírita é extremamente consoladora. Não só pelo fato de dizer que a morte não existe, mas principalmente pelo fato de que nós vamos reencontrar todas as pessoas que nós amamos depois da nossa desencarnação. Certo? Bom, agora sim vamos para as perguntas. Vocês pensaram que ia escapar, né? Não vão. Vamos lá. Para vocês refletirem, tá bom? Não precisa responder em voz alta, vamos pensar. Primeira pergunta: você se casaria com uma pessoa como você? A gente adora falar mal do companheiro, da companheira, ninguém te aguenta, né? Tem umas mulheres que sempre acham que estão certas, não tem? Tem umas mulheres, elas sempre têm razão, não é assim? Mulher sempre tem razão, a gente nem discute com mulher porque ela tem razão. Aí outro dia eu vi uma pergunta que um discípulo fez ao mestre, que eu achei interessantíssimo. O discípulo perguntou assim: mestre, se a mulher sempre tem razão, quando o homem diz que ela tem razão, o homem está certo ou está errado? Tinha uma mulher de Araras. Não posso, eu não posso dar o primeiro nome, você me desculpe, não é? Isso aí eu não posso contar. Ela vestiu uma roupa de dormir, como é que chama? Da época de vocês era baby doll, né? Mas isso aí é 100 anos atrás. Como é que chama a roupa de dormir? Esqueci. Não, não é pijama, não. Camisola, pronto, muito obrigado, camisola. Ela pôs a camisola de dormir, chegou para o marido e disse assim para ele: eu duvido que você se lembre da primeira vez que eu usei essa camisola. Ele olhou para ela e disse: claro que eu me lembro. Você usou pela primeira vez essa camisola na nossa noite de núpcias. Ela disse: nossa, você lembrou mesmo. Agora eu duvido se você se lembra o que você falou quando você me viu com essa camisola. Lembro. Eu olhei para você e disse assim: menina, vou acabar com você. Ela disse: nossa. E hoje, 30 anos depois, você me vendo com a mesma camisola, o que você diria? E ele disse: missão cumprida. Próxima pergunta. Do que você tem medo? Olha que coisa legal. Medo é um sentimento natural, uma emoção natural. Medo, a princípio, não é problema, porque medo está ligado ao instinto de conservação. É o medo que faz você olhar para atravessar a rua, certo? Quem não tem medo não é corajoso, é suicida. Agora, quando você desenvolve um medo muito grande, aí você desenvolve uma doença, síndrome do pânico. Do que você tem medo? Quem tem medo de barata? Erga a mão. Seja honesto, não, quem tem medo de barata? Isso, ajuda ela a erguer a mão aí que ela não quer erguer.
O que é pior do que você ver uma barata? O que é pior do que você ver uma barata? Ver duas é pior. Não, mas tem coisa pior. Pior do que você ver uma barata é perder ela de vista. Duvido que você dorme no quarto depois. Não é? Do que você tem medo? Quem é que tem medo da morte? Quem tem medo de morrer? Erga a mão. Quem tem medo de morrer? Não, seja honesto. Quem tem medo de morrer? Bastante gente tem. Sim. E assim, tem gente que tem medo da morte no sentido da morte mesmo. Tem gente que tem medo da morte no sentido de para onde vai ir depois que morrer. A pessoa sabe que a vida continua, só que ela não sabe para onde que ela vai. E aí ela tem medo da morte. Tem gente que tem medo de como vai ser. Se vai doer, se não vai doer. E é um medo pertinente, porque se você for lá no Livro dos Espíritos, questões 163, 164, 165, Kardec aborda sobre a morte. E Kardec pergunta assim, se a alma, logo depois da morte, ela se reconhece no mundo espiritual. E os Espíritos respondem, imediatamente não. A alma pode ficar numa espécie de perturbação. E aí Kardec volta a perguntar, e quanto tempo pode durar essa perturbação? E eles dizem, de algumas horas até alguns anos. Como dizia o orador espírita Raul Teixeira, morte só é libertação para quem viveu se libertando. Essa ideia, e agora eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Toda doença física, quando você enfrentou com coragem, com fé, com resignação, fica no corpo quando você desencarna. Você desencarna saudável. É claro que às vezes, por uma questão mental, de condicionamento, o espírito pode permanecer adoecido por um tempo. Então você pega uma pessoa que teve Alzheimer 20 anos. Por uma questão de condicionamento, o espírito pode permanecer nessa situação por um período no plano espiritual, mas a doença fica no corpo. Agora vem a notícia ruim. As dores da alma, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, borderline, não ficam no corpo. Ou você resolve aqui, ou você leva com você para o lado de lá. Vocês sabiam disso? Vão levar para o lado de lá. Por isso tem tanto hospital no plano espiritual. Eu tenho alguns clientes na clínica que eu já estou marcando consulta para depois que desencarnar. Porque eu falo, você já não tem jeito, a gente vai ter que continuar tratando lá, não tem como. Eu tive uma cliente, 80 anos de idade, uma depressão profunda, e nada melhorava. Eu já tinha tentado a psicanálise, eu já tinha tentado a hipnose, e cada vez que ela vinha, pior. E assim, eu sempre fazia 2 perguntas para ela e sempre era a mesma resposta. Eu perguntava assim, então, minha irmã, como vai? Tudo bem? E ela dizia, mal, muito mal. Sim, mas a senhora não tem vontade de nada? Tenho, de morrer. Sempre a mesma coisa. Em vez de eu ajudá-la a curar-se, eu estava ficando com depressão. Quando a secretária falava que ela estava marcada, eu dava vontade de ir embora, porque um dia eu disse assim, hoje eu vou resolver esse caso. Ou ela se cura hoje, ou eu não sei o que vai acontecer. Ela chegou, sentou, eu disse, minha irmã, hoje nós vamos fazer uma terapia diferente. Vamos. Eu vou fazer uma previsão do seu futuro. Ah, mas o senhor sabe fazer previsão do futuro? Sei, nem vou te cobrar mais por isso, mas eu sei. Anote aí. Ela ficou prestando atenção. A senhora já tem 80 anos. A senhora tem, e convenhamos, com 80 anos, a senhora já está com o pé no plano espiritual. Com exceção de quem mora em Araras, com 80 anos a pessoa está mais desencarnada do que encarnada. Convenhamos, já está aqui em hora extra. E aí eu disse assim para ela, a senhora já está com 80 anos, a senhora tem uma família que lhe ama, a senhora é espírita, a senhora tem um bom terapeuta, né? E a senhora continua com essa depressão, sabe o que vai acontecer? E aí, claro que eu dramatizei um pouco, né? Eu disse, a senhora vai morrer, vai ficar uns 10 anos no umbral, vai. Depois a senhora vai ser recolhida no hospital, vai ficar mais uns 10 anos internado, vai.
E depois a senhora vai reencarnar. A senhora não vai dizer que eu vou reencarnar com a depressão de novo. Digo, não, só com a depressão não. A senhora vai reencarnar com a depressão, cega de um olho, manca de uma perna. Sim, deixando a brincadeira de lado, não se esqueçam disso. Toda encarnação perdida pesa contra você na próxima encarnação. Toda oportunidade perdida vai pesar contra. Ah, nós temos várias encarnações, teremos várias oportunidades. É verdade, mas não mais dentro do mesmo contexto. Certo? Tá? A gente tem que lembrar disso. E ela saiu assim atordoada do consultório. Eu digo, não, agora eu resolvi. Sabe o que aconteceu? Morreu. Uma semana depois teve um infarto e morreu. Eu oro por ela até hoje. Como é que eu ia saber que ela ia morrer, coitada? Se eu soubesse, eu tinha feito isso. Ela morreu, eu não sabia. Teve um infarto fulminante. Eu oro por ela. Ai, minha irmã, se tiver no umbral, me perdoe. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Se o seu casamento fosse um contrato que vencesse hoje, você renovaria? Quem é casado fica olhando para o marido. Vai, é para você a pergunta também. Você renovaria? Tá bom, vamos lá em frente, não precisa responder em voz alta. Próximo. Você sabe definir na sua vida o que é karma e o que é livre-arbítrio? Essa eu vou parar para explicar. A gente confunde muito. Muita coisa não está programada na nossa reencarnação. Os grandes acontecimentos estão. Alguns processos kármicos também estão. Mas tem muita coisa na nossa vida que tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Aliás, está errado quando a gente diz, olha, a lei de ação e reação. Não é ação e reação, é ação e reações. Causa e efeitos. Quer ver um exemplo? Eu estou num bar. Já comecei mal. Bar não é lugar de você estar. Não pode ter coisa boa em bar. Estou tomando ali uma cerveja. Estou já um pouco alcoolizado. Começo uma briga com outra pessoa que está lá no bar. Essa outra pessoa me ofende. E eu não levo desaforo para casa. Estou alcoolizado. Vejo uma faca em cima do balcão. Pega a faca e enfio na pessoa. Acertei uma artéria. A pessoa morreu. Eu vou preso. Então você tem ação. Qual é a ação? Dar uma facada na pessoa. Qual é a reação? Ser preso. Enquanto eu espero o julgamento, tem uma rebelião no presídio. Invadem a cela que eu estou e me matam. Isso é reação da primeira ação. Eu morri antes da hora. Aguinaldo, então quer dizer que a pessoa pode desencarnar antes da hora, mesmo não cometendo suicídio? Sim, pode. Quando você está no lugar errado, na hora errada, fazendo o que não deve, você pode antecipar sua desencarnação, como o exemplo que eu dei. Se eu não tivesse matado, eu não estaria preso. Se eu não estivesse preso, eu não teria sofrido com o avanço. Quer ver um exemplo bobo? Bem bobo, mas serve, que legal. Vamos supor, eu tenho uma vizinha bonitona. Não tenho não, é fictício. E ela está me dando bola, né? Sabe? Aquelas olhadas, sabe? Aquela coisa que vocês já tiveram um dia na vida quando era novo, que agora não tem mais, né? E ela me olha e tal, mas ela é casada e sabe como é que é, eu também sou casado, aí eu aguento e tal. O marido dela é caminhoneiro, e um dia minha mulher foi viajar, o marido dela é caminhoneiro, foi viajar, ela manda um zap para mim, se eu posso ir lá trocar o chuveiro. Aí eu digo assim, quer saber? Sabe aquelas justificativas que a gente dá para poder fazer o que é errado? Eu também sou ser humano. Todo mundo erra. Eu também sou filho de Deus. E eu, claro, com segundas intenções, vou para a casa da vizinha. O problema é que o marido esqueceu um documento e voltou para buscar. E me surpreendendo na casa dele, um homem violento que anda armado, descarrega a arma de fogo em mim. E eu desencarno. Isso não é destino. Isso não é karma. Isso não é programação reencarnatória. Eu fiz uma escolha errada, tive uma atitude ilícita e paguei com a minha vida. Então, assim,
tudo que acontecer com você, em que o primeiro passo foi seu, é livre-arbítrio. Quando você está na rodovia, os benfeitores protegem, até 120. De 120 para cima, você está por tua conta, certo? Porque eu posso sofrer um acidente na rodovia e ser um processo kármico. Sofri um acidente e fiquei paralítico. Que jeito? Eu não estava lá, veio um carro na contramão, o cara estava drogado, entrou na pista contrária, isso não acontece? E eu fiquei paralítico, karma. Agora, eu estou na rodovia, a 180, ultrapassando pelo acostamento, bato numa árvore, escolha, livre-arbítrio, certo? Então é bom a gente conseguir compreender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Próxima pergunta. Quando você se olha no espelho, você gosta do que vê? É um problema. José de Moraes fala no livro sobre a importância do alto amor. Nós precisamos aprender a nos amarmos como nós somos. Nós temos todo o direito de tentar melhorar. E vejam, isso não é vaidade, é alto amor. Sabe? Outro dia uma cliente falou assim para mim, Aguinaldo, eu odeio o meu nariz. Eu disse assim, e você tem dinheiro para fazer cirurgia plástica? Não tenho. Então você vai ter que aprender a gostar do seu nariz, porque não dá para trocar, né? Você pode dar uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha ali, não é? É preciso amar-se como é. Aí tem gente que diz assim, não, a gente só vai ser feliz quando for magra. Cuidado. Quem é muito magro, quando morre, tem problema. Porque quem é muito magro, quando desencarna, não desencarna, desossa. Então não é um bom negócio. Certo? Próxima pergunta. Você é uma pessoa que enfrenta os problemas ou reclama? Pense aí. Próxima pergunta. Vixe, essa é pesada. Essa é pesada. Presta atenção. Sexo. Bom, ruim, regular ou inexistente? Existem muitas pessoas que não fazem sexo. Ou quando fazem, fazem muito pouco. A princípio, isso não é um problema. O problema é a razão pelas quais elas não fazem sexo. Vou contar uma para vocês, é um pouco pesada, mas todo mundo aqui é maduro, né? Tá tudo muito maduro, naquela faixa de idade tá muito maduro, né? Ó o problema. Aliás, não é só o sexo. Quase tudo na vida, a gente precisa avaliar por que eu não estou fazendo aquilo, ou por que eu estou fazendo, o que é que está me levando a fazer aquilo, certo? Uma amiga, não é minha cliente, uma amiga, que eu tenho muita liberdade, ela disse assim para mim, Aguinaldo, eu não gosto de fazer sexo. Para mim sexo, se eu tiver uma vez cada 15 dias, uma vez cada 3 meses, para mim tá a mesma coisa, eu nem ligo, não gosto de sexo. Aí eu disse assim a ela, olha, tem muitas pessoas que realmente não curtem muito, e até aí não tem problema nenhum. Agora, eu não acho que seja o seu caso. Eu acho que você gosta de sexo. Eu acho que o seu problema é outro. E qual é o meu problema? Eu digo, não, eu não vou dizer porque você não vai gostar do que eu tenho para dizer. Não, mas eu quero que você diga. Eu sei, mas você vai ficar com raiva de mim. Não, mas eu quero que você diga. Eu já ia dizer mesmo, eu estava fazendo um drama para ver se ela insistia. Eu disse, olha, preste atenção. Ó como é importante o autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Eu digo assim, sabe o que é? O sexo com o seu marido é péssimo. É uma porcaria. Como você tem medo de encostar ele na parede e ele ir embora de casa, você se submete ao sexo ruim e conta essa história para você mesmo acreditar que você não gosta de sexo. Isso chama-se autodefesa.
Muita gente que faz terapia cria esses mecanismos de defesa que a psicologia trata tão bem. Nós inventamos, criamos uma história para não tocar naquilo que nós temos medo. Aí eu lembro de Lacan. Lacan foi um psicanalista francês que ele diz uma verdade muito grave. Ele diz assim: nós só buscamos a verdade que nós damos conta de lidar. O que passa daquilo a gente recua. E aí a gente vai para os mecanismos de defesa, né? Você racionaliza, você projeta, você se defende. E aí é um problema porque nós não evoluímos. Nós precisamos, por mais que doa, nós precisamos ir além. Próxima pergunta. Você é uma pessoa egoísta? Ambiciosa? Seja honesto com você mesmo, não minta. Vocês ficaram sabendo daquela loja que inaugurou nos Estados Unidos, que vende marido? Vocês ficaram sabendo? Eu vou contar, porque vai que alguma mulher solteira queira ir lá visitar. Vou contar para vocês. É uma loja que vende maridos. Preste atenção, hein? Preste atenção. Só que essa loja é nos Estados Unidos. Ela tem algumas regras, certo? Você só pode visitar essa loja uma vez na vida. Você não pode voltar lá pela segunda vez. É uma só. Comprou, não comprou, não compra mais. Segunda regra da loja. A loja tem 5 andares. Conforme os andares vão subindo, as qualidades do marido vão melhorando. E o preço também vai se elevando. E se você visitar o andar número 1 e não comprar o do número 1, você vai para o número 2. Se você não comprar no 2, você não pode voltar para o 1. Ou você compra no 2 e você sobe para o 3. Você não pode voltar para comprar um marido do andar anterior. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Muito bem. Recentemente, uma jovem senhora de Araras visitou a loja. Chegou lá na loja, foi no primeiro andar. Lá tinha os homens expostos e uma placa. Os homens deste andar são bonitos. Ah, legal, né? Bonito, né? Quem não quer, né? As mulheres, o homem bonito e tal. Ela pensou em comprar. Ah, mas só essa qualidade é pouco. Foi para o segundo andar. No segundo andar tinha lá a placa. Os homens desse andar são bonitos e inteligentes. Ah, melhorou, né? Porque hoje em dia é difícil um homem ter essas duas qualidades, não é? Ou é bonito ou é inteligente. As duas coisas é difícil. Ela pensou em comprar, disse, não, mas eu vou para o outro andar. Foi no terceiro. Lá estava. Os homens desse andar são bonitos, são inteligentes e gostam de criança. Ó, que legal, né? Se ela quer ser mãe, um homem que gosta de criança, pensou em comprar, mas resolveu ir para o outro andar. Foi para o outro andar, lá estava. Os homens desse andar são bonitos, são inteligentes, gostam de criança e são românticos. Ah, ó, aí melhorou. Ela quase comprou. Faltava 2 andares. Eram 6 andares a loja, eu me equivoquei. Ela disse, compra ou não compra? Não, eu vou para o outro. Foi para o penúltimo andar. Lá estavam lá os homens expostos e a placa. Os homens deste andar são bonitos, são inteligentes, gostam de crianças, são românticos e ajudam no serviço de casa. Gente, homem assim só em Votuporanga. Sinceramente, só em Votuporanga, né? Ela pegou o cartão para comprar, mas na hora que ela ia pagar, ela parou e disse, não, mas peraí, é o penúltimo andar, pô, só tem mais um. Se os homens desse andar são bons assim, imagine do último andar. Não, eu vou para o último. Foi para o último. Quando ela entrou no último andar, lá tinha uma placa dizendo assim, você é a visitante número 85.500. Neste andar nós não vendemos marido. Esse andar foi criado para provar que as mulheres nunca estão satisfeitas. Próximo, está acabando já. Você é uma pessoa desapegada dos bens materiais? A gente fala que é, mas não é. A gente fala que é. Nós estamos construindo lá, né? A gente está precisando de dinheiro para construir, né? Até a gente vende os livros para isso, tá? Até para fazer uma justificativa. Estamos lançando também esse livro aqui, ó, Os Chamados e os Escolhidos, que fala do trabalhador espírita, a importância do médium, do passista, do tarefeiro do Cristo. Muito interessante o livro. E a gente precisa de dinheiro, né, para construir. Eu tenho uma cliente, ela é muito rica.
Outro dia ela me confidenciou que tem 8 fazendas. Eu digo, meu Deus, meia fazenda eu já acabava o centro, ela tem 8. Não sei se eu peço uma doação para ela. Aí ela falou assim, sabe, Aguinaldo, porque eu sou uma pessoa muito caridosa, muito desprendida. E eu pensei, deve ser um sinal do Espírito Santo para eu pedir. Eu acho que eu vou pedir. Isso é mesmo? Eu disse, eu sou tão caridosa que eu tenho uma funcionária, babá do meu filho. Está comigo há 5 anos. É como se fosse da família. Pra você ter uma ideia, ela precisava fazer uma tomografia, R$400. Ela não tinha. Eu fui lá e paguei para ela. Vou descontar em 3 vezes. Eu digo, meu Deus. Aí eu resolvi não pedir nada, porque, a mulher é praticamente da família, né? Então você já viu. Então, às vezes, a gente é muito apegado. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi, muitos anos atrás, que hoje a gente faz ao final de semana, a gente tem uma creche, né? Não é creche. É um centro de convivência infantil e juvenil, onde a gente cuida de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, onde eles têm as refeições, todo um trabalho fora do ambiente escolar. 90 crianças e adolescentes nós temos, e final de semana nós atendemos as famílias carentes com almoço, né? Antigamente era sopa, de uns anos para cá que a gente passou para almoço. E na época que a gente fazia sopa, tinha um empresário, ele doava todo o macarrão para fazer a sopa. Ia muito macarrão. Ele doava todo mês ele doava. E teve um período que a gente dava orientação espiritual para as pessoas. Ele chegou em mim e disse assim, olha, Aguinaldo, eu não sei o que está acontecendo comigo, você precisa me ajudar, porque você sabe, eu sou um homem desprendido, eu sou um homem bom, eu dou macarrão toda semana para o centro, mas eu não estou feliz, eu não estou bem. O que você acha que eu devo fazer? O benfeitor se aproximou de mim e disse assim, diga a ele que ele deve parar de doar o macarrão e vir fazer a sopa pessoalmente para derramar o suor do trabalho. E eu que sou muito rápido de raciocínio, principalmente se eu vou tomar prejuízo. Aí, né, mentalmente, com o espírito, né, eu disse, mas é para dar mesmo essa orientação? Sim, diga a ele. Eu disse assim, mas eu não poderia dar metade só da orientação? Não, dê a orientação toda. Eu digo, meu irmão, se eu der essa orientação, eu vou perder aqui meu macarrão. Dê a orientação do jeito que precisa ser dado. Tá bom. Eu disse, meu irmão, os espíritos estão dizendo, e o espírito vai, fala. Os espíritos estão dizendo que você deve parar de doar o macarrão e vir pessoalmente fazer a sopa. Ele parou de doar o macarrão, nunca mais voltou no centro. Eu digo, tá vendo? Podia ter deixado do jeito que estava, porque se ele morresse, fosse para o inferno, o problema dele, meu macarrão estava garantido. Aí nem o macarrão e nem o céu. Deve ir para o inferno. Está acabando as perguntas já. Você tem boas ou más lembranças da sua infância? Próxima. Se você pudesse voltar no tempo e mudar uma coisa que você fez, o que você mudaria? Do que você se arrepende? Puxa, se eu voltasse 20 anos atrás, eu não faria isso que eu fiz. Pensa aí. Quantas pessoas hoje sofrem com a culpa de terem feito algo que hoje se arrependem? E aí vai um conselho, não sofram, não sofram, porque está lá no livro dos Espíritos, quando você erra, primeiro passo, você se arrepende. Segundo passo, se você puder, você conserta. Terceiro passo, você não erra mais do que errou, pronto, bola para frente. Não adianta você ficar se sentindo culpado, você só vai sofrer e não vai resolver nada. Próxima pergunta. Você se considera uma pessoa preparada para as despedidas? Se o seu filho morrer amanhã, como você acha que você se comportaria? Olha, você é espírita. Se a sua mãe morresse amanhã, e se você morresse amanhã, você se acha preparado para morrer? Agora não é mais o medo, estou falando de preparo. Vou mudar a pergunta, presta atenção. Partindo do pressuposto daquilo que você fez até agora, se você morresse hoje, e se for alguém que vai morrer hoje, que seja de Araras, que não seja de Votuporanga, senão pode ser eu, e aqui Deus tem mais gente para escolher. Se você morresse hoje, você acha que você iria para um bom lugar? Pensa aí. Para onde você acha que você iria
com o que você fez até... Ó, seja honesto, pensa aí. Daria para ir para o nosso lar, né? Não sei, vocês que sabem. Se você continuar vivendo do jeito que você vive, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, você não mudar nada, como é que você vai estar daqui 10 anos? Ó, que legal da gente pensar, não é? Porque, infelizmente, a gente só resolve tomar uma atitude quando o problema já aconteceu. Eu conheço um monte de gente que resolve para a academia depois que teve um infarto. Não é? E a última pergunta, a última resume todas elas. Você saberia dizer quem é você sem dizer o que você faz? Porque geralmente a gente não sabe dizer quem a gente é. Quem é você? Eu sou professora. Não, estou perguntando quem você é. Sou presidente do centro. Não. Quem é você? Seus medos, seus sonhos, seus desejos secretos, seus segredos. Quem é você? Você saberia dizer quem é você hoje? Olha que pergunta importante. Muitos de nós não sabemos quem nós somos. Se eu fizer essa pergunta para cada um de vocês individualmente, é possível que muitos de nós não saibamos dizer quem nós somos. Eu não sei. Eu vou vivendo, eu vou trabalhando, eu preciso ganhar dinheiro, eu vou lá no centro, eu sou mestre. Sim. E aí? E quanto isso está te afetando por dentro? O que isso está mudando aqui dentro de você? Quem é você? Quem é você? É essa a resposta que nós precisamos descobrir. Vocês entenderam até aqui? Vocês entenderam? Bom, só para recapitular e terminar a primeira parte. Novos hábitos, tá? Para quem tem a ver com o nosso tema. E o livro Vida, Seu Maior Patrimônio. E para aqueles que quiserem o lançamento, Os Chamados e os Escolhidos. O livro Os Chamados e os Escolhidos propõe a primeira pergunta do livro. Quem são os chamados? Quem são os escolhidos? Qual é o critério para ser escolhido? Se todo mundo é chamado, Jesus disse, muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Tá legal, e quem que é o escolhido? Qual é o critério que Jesus usa para escolher? É uma boa pergunta, não é? Pois é. Querem saber a resposta? Compre o livro. Até daqui a pouco. Agora o nosso dirigente vai vir aqui,